Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 28 de junho de 2023, tô tenso porque estamos gravando algumas horas antes de Brasil e Argentina. Você tá ouvindo, provavelmente já sabe o que aconteceu, ou tá vendo, né, o que tá acontecendo, porque o Brasil enfrenta a Argentina no mata-mata, oitavas de final da Copa do Mundo de Basquete Sub-19. Cara, eu sei que assim, pra quem não acompanha o basquete, muito, sim, né? Seleção, esse calendário, um sub-19, nem vou meter tanto drama. Cara, o bagulho é dramático. É dramático. Curtir uma seleçãozinha em todas as categorias implica emoção, implica muito caos, muito coração. Então, confesso que esse episódio está sendo gravado de maneira tensa, viu? Tensa, mas esperançosa. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, mago do cap, o homem que desvenda os números, o homem que conversa com os números, o homem que responde os números e os números falam com ele de volta, viu? Ih, rapaz, pente Tudo brilhante. bem, Lucas? Animado para mais um episódio do Belgradão. Hoje vamos falar de franquias gloriosas com tumultos pela frente, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Belgrado, né? Lógico. Gibas, o Belgrado é demais, né? Gibas, o fato é o seguinte, Belgrado toda é bom, vida hein? que você me chama de mago do cap, eu fico, porra, eu queria ser o magro do cap, né? Mas quando chega julho, velho, eu sempre tô um sobrepeso terrível, né? Porque é pós-playoff, então época de playoff mata qualquer tipo de exercício físico que a pessoa queira fazer, né? Porque você dorme muito, muito tarde e as crianças estão tendo aula ainda, né? Então você acorda muito cedo e você dorme nada, né? Então acaba qualquer tipo de chance de você fazer ter qualquer tipo de rotina saudável, né? Então, Gibas, não sou o magro do cap, viu? Mas pretendo aí, nesses 3 meses de off-season, meter o shape, né? Meter o shape do Luka, né? Meter o shape do Ben Simmons. Então, convido aí todos para essa grande jornada, né? De período livre aí, digamos assim. Uma grande rotina de saúde, viu, Guilherme? Convido aí nossos ouvintes para fazer um grande desafio. A moda agora é fazer desafio, né? Então, você faz desafios e tem gente até que monetiza esses desafios, né? Mas eu não tô com shape para monetizar nada, viu, Gibbs? Então, procura desafios aí, viu, gente? Quem tiver seus desafios aí de vida saudável, manda pra gente. Gibas, dito tudo isso, temos que falar aqui da saúde financeira de algumas equipes que estão com o relógio contando, viu? Essas equipes, a gente vai tratar hoje, né? Já tá no título, né? Chicago Bulls e Dallas Mavericks são equipes que têm nessa free agency grandes questões a serem respondidas, uma perigosa busca pelo autoconhecimento, né, que a gente denuncia aqui com certa frequência, que é perigoso, e eu não sei se eles vão gostar do que eles vão ver, sabe, Gibas, no autoconhecimento. E, digo mais, equipes que até agora brigam, né, com o espelho. Então, muito interessado em discutir com você, viu, Guilherme? Chicago Bulls e Dallas Mavericks. Você quer começar por qual, hein? Quero começar pelo Bulls, Lucas. Quero começar pelo Chicago Bulls, sublinhando, né, desde já que a gente tem muito ouvinte corintiano, muito ouvinte santista, né, entre outros times que estão em crise, né. Quando a gente fala saúde financeira dos times da NBA, eles são todos muito bilionários, tá, gente? Fiquem tranquilos que é um pouco diferente a dinâmica. Porque assim, né, o Corinthians tá vendendo o almoço para pagar nada, né, pra vender o almoço. E o Peixe, não sei como é que tá, mas imagino que também não tá muito legal não, né? Então, na NBA, a saúde financeira das equipes, a gente vai desenrolar isso na nossa série de Manual de Sobrevivência, mas significa outra coisa, né, Lucas? É Não é tipo isso? transfer ban, né? Tipo, perigo de transfer ban. Mas não por falta de pagamento, sabe? Mas por falta É de... tipo, eu digo que o Barça tá sofrendo, assim, porque tem que ficar vendendo os caras pra comprar os caras. Mas assim, o Barça não é pobre, ele só tá no tumulto. Se bem que o Barça tá meio pobre também, né? O Basta meio pobre. Eu acho que é mais, sei lá, o NBA, velho. É outro mundo, não dá pra levar pra vida real, não. Eu vou dizer, é Pra tipo vida assim, real, Gibas. não dá pra levar pra vida real, é bom. É tipo assim, Gibas. Mesada de filho de milionário, sabe? Você Ok. tem dinheiro. Você não vai passar fome, você não vai deixar de comer, você não vai, sabe, deixar de
sei lá, dar os seus rolês com seus amigos, mas, às vezes, o pai milionário, Gibas, ele é pai rico, pai pobre, né? E aí ele quer que a criança desde cedo saiba cuidar, passar um mês com apenas R$ 20.000, né? Então, É tipo Succession. Daí, né? pode ser. E aí, tipo, esse mês eu não vou poder levar todos os meus amigos pra Fórmula 1, sabe? Faltou dinheiro pra Ibiza. eles. Se você fosse um amigo muito rico, Que a Lucas, gente fala Ibiza, já mostra que a gente não tem a menor chance de chegar lá, né? Porque tem um nome específico pra falar Ibiza que não é Ibiza, né? Ah, é? Qual que é o nome de Ibiza? Porra, não sei, velho. Se eu soubesse, né? Porque eu já teria ido Sério? lá. Pô. Você tem que Cara, meter uma língua nos dentes pra ontem... falar Ibiza. Ah, entendi. Ontem não, anteontem, curiosamente, me vi numa situação de estar procurando um basquetinho, né, velho? Porque, cara, tem hora que bate, né? Saudade bate. E tava assistindo um playoff da Liga Venezuelana. Jogo 7, semifinal. Um salve aí pro Guaros de Lara, que acabou vencendo o jogo, né? E pra todos os Laras do planeta. E avançou pra final. Só que acabou o jogo, Lucas. Fiquei, pô, foi gostoso esse finalzinho de jogo, entretenimento, né? Que bancada lotada e tal. Queria mais basquetinho. E, cara, eu me vi numa situação de estar assistindo o jogo 1 da final do Colombianão, né? Que aí, assim, o venezuelano é meio já alternativo, mas ok, sabe? Todo mundo já meio que sabe que essa época do ano tem um venezuelano. Mas o colombianão é pouca gente, né? Que tá por dentro, né? E aí, Lucas, o nome do time era Ilhas Caribenhas, né? Porque eu fiquei fascinado, Que isso, né? velho? E aí tem o Caribe colombiano, né? Isso que me pega. Que é uma derivação aí de um tipo de Caribe que eu não sabia que conhecia até recentemente. Assim, eu já tinha ouvido falar de propagandas de agências de viagem, né? Caribe colombiano, não sei o quê. Mas aí eu não sabia que tinha basquete no Caribe colombiano, entendeu? Porra. Então, não só existe basquete no Caribe colombiano, como tem um time muito carismático de basquete que chama Caribe, né? Ilhas Caribenhas, acho que é uma coisa assim o nome do time. Só que é escrito em inglês, curiosamente, embora o time seja colombiano. E, Lucas, é em San Andrés, ou San Andrés, ou San Andrés, não sei como fala o nome dessa Tudo que é grande caro, cidade. Gibas, a gente não vai saber falar, né? Cara, mas será que perdão. o Caribe colombiano não é um pouquinho mais em conta do que o Caribe, sim? O Caribão? Fica a questão aí pra quem já esteve. Ainda tá fora do range dos nossos apoios, né, Gibas? Mas você não acha que chegou a hora da equipe do Caribe colombiano levar o Belgradão lá pra apresentar esse time pra América Latina, Lucas? Gibas, tô topando qualquer tipo de apresentação, né? Então, se você tem uma equipe aí, sei lá, de futsal, de badminton, quer No levar Caribe o colombiano. Belgrado, em qualquer lugar, velho. Qualquer lugar do Brasil ou do exterior, tô topando, viu, Gibas? Férias, né? Criança em casa, ótimo momento pra não estar em casa. Então. Então me chamem, né? Tô indo. Mas, Lucas, Gibas! você ia colocar aí a pronúncia de Ibiza, foi isso? Eu botei, você não viu? Eu ouvi, mas tava falando, acho que eu não ouvi. Será que eu ouvi? Mas você aprendeu pra poder repetir? Ouvi. Não, Gibas, já botei de propósito Pedro, né? O Pedro falando, que é onde eu achei, né, a pronúncia no site, né? Como se fala. E aí tinha lá o Pedro explicando e espero que os ouvintes tenham ouvido com muita atenção, viu, Gibas? Ó, seguinte. Salve, Pedro. Valeu, Pedro. Gibas, seguinte, ó. Dallas Mavericks e Chicago Bulls, tema de hoje. Chicago Bulls, vamos começar por eles. O que o Chicago Bulls fez até agora, né? Draftou Julian Phillips no segundo round, né? Um prospect que a gente gosta, né? Que estava bem avaliado no Gibas Board. Acho que é desses caras que ficam na NBA, sabe? Que chega e dura na NBA. O Chicago tem conseguido acertar, especialmente nessas escolhas do meio para o fim, né? Caras que chegam, você joga e de repente tá colando na rotação. É um contrato baratinho e acho que é o tipo de contrato que o Chicago Bulls vai poder arcar nessa off-season, viu, Gibas? Porque é um time que tá muito, muito caro, é um time que não tem uma perspectiva boa de classificação hoje, né? Você olha pro Chicago Bulls, vê o que eles têm de disponível, né? Ver o que eles fizeram na última temporada, projeta o que eles podem fazer para frente, não parece que eles ficaram tão longe assim do teto desse time, né? Então é uma equipe que está em constantes rumores de troca dos seus principais jogadores, né? Especialmente Zach LaVine. É uma equipe que
não aparenta estar muito próximo de fazer algum movimento que deixe essa equipe perigosa, para fazer uma campanha que ameace os principais nomes da Conferência Leste. Estamos de acordo nisso, Gui? Você pensa diferente de onde está o Chicago Bulls? Assim, eu tenho a tese, né, que o Chicago Bulls devia trocar o técnico. E aí tentar ver, dentro do talento que tem lá, se é possível criar um modelo de jogo que seja mais competitivo. Mas dadas as circunstâncias, estou contigo. Assim, dado o fato de que não vai acontecer isso, eu estou contigo. Boa. Então, o que o Chicago tem para hoje, né, Gibas? O Chicago tem garantido para a próxima temporada, né, caso não faça movimentos. Zach LaVine com 40 milhões, DeMar DeRozan com próximo de 29, Lonzo Ball vai receber, não vai jogar, mas vai receber 20 milhõezinhos. No ano que vem ainda tem mais 21 de play option, que ele vai optar para dentro, né? O Patrick Williams, que foi escolhido no escolha 4, né, alguns anos, vai para o seu último ano de contrato por volta de 10 milhões. Provavelmente vai ter rumor de extensão contratual aqui, né? Acho que é interessante para o Chicago Bulls tentar fechar um valor bom, sabe? Que o Pat Will fale, porra, massa esse valor, né? Nem sei se eu joguei tudo isso para receber esse valor, mas que daqui a uns 3, 4 anos as pessoas estejam falando, cara, que contrato massa que o Chicago Bulls tem no Patrick Williams. Né? Então isso vai depender da avaliação de talento, se ele deu certo ou não deu certo até agora, né? Por exemplo, o Dallas não fez isso com o Jalen Brunson, né? Quando teve a opção de estender o contrato de Jalen Brunson por um valor bem, assim, bem abaixo do que ele valeria hoje, né? O Suns fez isso com o Mikal Bridges e hoje é um dos melhores contratos da NBA. Então, dito isso, Gibas, tem ainda o Alex Caruso, né? Vai para mais um ano de contrato, por volta de 9 milhões e meio. E aí tem Andre Drummond Play Option de 3.4, que ele provavelmente vai optar para dentro. O Dalen Terry também 3.3. E aí, contratos não garantidos, né? Então, isso é o que o Bulls tem. A soma disso tudo, Gibas, dá 118, quase 119, num cap de 136. Então, assim, antes de chegar os contratos mínimos, etc., os contratos de renovação, que tem gente para renovar no Bulls, já está muito próximo do valor do cap, né? Então não tem espaço. O Chicago Bulls não tem um espaço prático de cap, ok? O espaço até chegar na Luxury Tax é ainda confortável, né? 40 e tantos milhões, né? Luxury Tax é de 165. Então, o Chicago Bulls pode projetar o seguinte, renovar alguns dos seus jogadores que tem para renovar e ainda poder usar o mid-level completo, né? Que é de 12 milhões,4 em um ou mais jogadores. Então, é isso que o Chicago Bulls tem para reforço, né? Basicamente, é o orçamento que o Bulls pode usar para ir atrás de reforços. Na melhor das hipóteses, o non-taxpayer mid-level, né? Que é o mid-level de quem não tá na Luxury Tax. Então você pode usar ali 12 milhões e meio praticamente para fazer suas movimentações. Só que o Chicago Bulls tem questões importantes, né? Por exemplo, o Nikola Vucevic, ele é um dos melhores bigs do mundo, né? Quando tem campeonato mundial que ele participa, Eurobasket, etc. A gente sempre vê o nível que ele pode alcançar, que é sempre muito alto. Na NBA ele tem um teto diferente, né? Na NBA ele não pode defender da mesma maneira que defende na FIBA. Né? Na NBA ele precisa ser mais móvel, ele precisa trocar, marcar jogadores mais baixos e nem sempre ele consegue fazer isso. Dito tudo isso, um ótimo jogador, né? Não é um jogador perfeito, mas é um jogador acima da média, né? Um jogador que entrega. O Bulls tem que decidir o que vai fazer com ele. Lembrando que o Bulls investiu pesado para ter ele, né? O Bulls pagou uma escolha que virou Franz Wagner e o Bulls pagou uma escolha que virou agora o Jet Howard, né? Então, o Magic aproveitou bem, né? Se aproveitou bem dessa troca do Vucevic, né? Amealhando o talento jovem. Aliás, equipes, por que eu falei que são equipes que precisam olhar no espelho e se ver como elas de verdade são, né? Porque o GM do Bulls
falou que foi uma boa troca essa do Vucevic, foi uma troca de sucesso, né? Porra, foi massa, né? Deu liga, né? Foi um bom move que a gente fez. E agora vai ter que renovar por um valor que talvez o Bulls não queira, mas vamos ver, né? O que, que o Vucevic pede, né? O Vucevic pode pedir, sei lá, 25 milhões do Chicago Bulls, 20 milhões, não sei como é que vai ser o tipo de contrato do Vucevic, mas deve ser algo a partir de 20, né? Dificilmente ele vai receber menos de 20 milhões se ficar no Chicago Bulls. Então tem a questão Vucevic e tem free agents guards, né? Por que eu tô reforçando que são guards? Porque o guard mesmo do Bulls era para ser o Lonzo Ball, que ocupa um espaço bem rechonchudo na folha, né, de 20 milhões, mas não joga, né? Então você vai ter que gastar mais para ter outro que faça o que você torcia para que ele fizesse, né? E o Bulls até conseguiu no Wildon Summon um talento jovem, bem interessante, só que já foi um contrato que eles não fizeram muito longo lá no início, e agora já tem que pagar o cara. Então já é free agent, como também é free agent o Kobe White, né? Restrito. Kobe White também é free agent, não se desenvolveu como um armador, né, dentro da NBA. Hoje ele é mais um combo guard, né, mas não mostrou esse talento de organizador. E é curioso, né, Gibas, porque quando ele foi draftado e o Cameron Johnson, que jogava com ele na faculdade, foi draftado também na loteria, né, algumas posições atrás. E o Kobe White era cotado para ser top 5 até, e o Cam Johnson era cotado para ser, sei lá, segundo round, né. E aí, quando ele soube que o Cam Johnson foi draftado, ele deu uma entrevista muito legal, né? Cheio de uau, que massa, não sei o quê. E hoje o Cam Johnson tá super cobiçado aí na free agency e o Kobe White lutando por espaço na NBA, né? Como as coisas mudam, né, Guilherme? É É, isso. O Chicago Bulls, Lucas, ele é um time que, por ter DeMar DeRozan e Zach LaVine, eles, de certa maneira, pensam a posição de guarda um pouquinho diferente, né? Assim, se você tiver um é. bom defensor nessa posição, beleza, Segura, sabe? Gibas. Segura isso aí que eu Ok. vou querer uma opinião sobre tudo isso que eu tô falando. E o Pat Beverley, né? Que chegou também durante a temporada, na troca do Lakers, né? Então, Pat Beverley, Ayo Sumo, Kobe White. Não foi pelo Lakers, acho que já foi por outro time, né? Acho que foi uma troca de. Ele foi para um time e depois foi parar no Bulls. Enfim, Gibas, 3 jogadores da posição para tentar suprir ali o que o Lonzo não tá podendo fazer, né? Tem o Caruso também, que também é um defensor e é guard, mas acho que faz parte de uma rotação, né? Então, Gibas, o Bulls tem essas opções. Tem a chance de pagar esses caras todos e voltar basicamente com o que tinha, e tem a chance de fazer uma autoavaliação, né? Será que é o momento de fazer coisas maiores, né? Debatendo tudo isso, Gibas, que tipo de off-season você espera para o Chicago Bulls? Então, primeiro, né? Acho que o que a gente espera do Bulls ele não vai fazer, né? Então, não acho que o Bulls vai fazer algum O que você me movimento. pede eu não posso fazer? Ah, a Acho que gente é um já pouco. usou essa música ontem, né? Porra, Foi. Acho que é até um pouco droga. diferente essa, né? Eu acho que é mais outra canção, né, de Humberto Gessinger, né, que é o preço que se paga às vezes é alto demais, né? E é um pouco esse caminho, né? Você fez alguns moves em que o time fica em uma boa condição, mas não sai dessa posição, né? Aliás, esse tem sido meu comentário já há algum tempo sobre o Chicago Bulls. Mas o fato de ter o Zach LaVine e o DeMar DeRozan, eu não considero problema, sabe, Lucas? Eu acho que eles são soluções de um jeito de jogar que precisa ser aprimorado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem esse vício de, ao assistir a NBA e acompanhar uma equipe que não prospera, a gente olha as melhores peças e acha, bom, talvez o problema seja as maiores peças, né? Quando na verdade, assim, você tem duas peças que jogam de um jeito que pode ser complementar ou não, dependendo de como o time joga. E acho, Lucas, que eles são muito mal acompanhados no sentido de fit mesmo, para um time de basquete moderno, sabe? Você tem dois jogadores que criam o próprio arremesso e são especialistas de mid-range, o Zach LaVine até chuta bem de 3 também. Você tem que ter 3 chutadores em quadro. É assim, é a condição básica de sobreviver na NBA. O seu pivô tem que ser chutador, o seu 4 tem que ser chutador, o seu 1 tem que ser chutador. E todos têm que defender bem. Assim, não é difícil você projetar isso. NBA, nós estamos falando de elite.
Mais do que isso, é um time que tem que jogar em transição, é um time que tem que conseguir correr. Esses dois caras, eles demandam muito tempo no ataque até tomarem as decisões, né? De fato, o Zach LaVine e o DeMar DeRozan são ball handlers que quicam, né? Eles gostam de quicar, acho que o DeMar DeRozan mais, né? O Zach LaVine consegue ser um pouco mais veloz, agressivo. Eu não acho que eles criam muito pra eles, assim. É isso. Mas tudo bem, sabe? Se você tiver caras que vão aproveitar a criação pra eles, assim, eles não são o Luka, que vai deixar qualquer cara livre, mas eles vão colapsar a defesa que um passe extra eles são capazes de fazer, sabe? Um passe simples pro outro lado, assim. Eu acho que o time joga mal. Eu acho que o Chicago Bulls não é um bom time, assim. Eu acho que tem a ver com as concepções que o time tem e não com as concepções dos jogadores que estão lá. Eu gosto desses dois jogadores, sabe? Acho que a solução são boas soluções, né? Acho que o time tentou. Lonzo, adoro o Lonzo, né? Acho que é um cara. Aliás, até te perguntar sobre isso, Lucas. Se ficar consolidado que ele não pode mais jogar, tem alguma alternativa para tirar ele da folha antes de acabar esse contrato? Porque assim, a notícia é que talvez ele não jogue mais basquete. A NBA, a Associação de Jogadores da NBA, né, Gibas? Ela é muito protetiva nesses casos, né? Então, acho que esse tipo de processo não terminaria antes do contrato dele, por exemplo, que já é quando acabar a próxima temporada, né? Então, assim, enquanto ele não for diagnosticado como não dá para jogar, não dá para fazer esse tipo de move, né? Às vezes tem contratos que são segurados, né? Com seguro, e aí o seguro pelo menos paga para o time, mas não sai da folha, né? Mas paga para o time porque o cara não jogou. Mas no caso do Lonzo Ball, acho que o Bulls não vai ter esse alívio no cap, né? Enquanto durar esse contrato, acho que isso não vai acontecer, não. Se prepare mesmo para conviver, né, com essa limitação. Então, é um grande problema. E acho que a posição é um dos problemas, mas assim, acho que o Caruso pode fazer essa posição junto nessa linha. Não gostamos, né, da ideia do Pat Beverly, mas enfim, o time precisava de algum amador, de alguma maneira precisa. No draft eles não atacaram, né, essa posição, na verdade eles não tinham escolha, compraram uma para pegar o Julian Phillips. Lucas, acho que tem duas coisas, né? Primeiro, é um time que precisa desesperadamente que o Patrick Wills seja um baita jogador. Eu acho que ele pode ser um baita jogador. Jogou pouco, né? Jogou pouco até agora na NBA e tem um potencial monstruoso. Assim. Eu gosto muito das coisas que eu já vi do Pat Will. Então, a impressão que eu tenho, Lucas, é que diante dessa free agency, o time vai ter que tomar decisões radicais no que apostar, sabe? E acho que o time deveria olhar um pouco pro que a NBA tem jogado e tentar entender por que o Chicago Bulls é tão anacrônico e jogando um basquete anacrônico, um modelo de montagem de elenco anacrônico, continua não vencendo, né? E ao não vencer, sendo anacrônico, não mudar. Isso me intriga, Lucas. Por que o Chicago Bulls não se incomoda ao fazer o tipo de projeto que construiu? Então, o Chicago Bulls não é um bom projeto de basquete. O Chicago Bulls drafta bons jogadores, porque, enfim, tem muitos bons jogadores no draft e você consegue. Você pode até perder talentos assim, né? A gente não sabe se o Kobe White não vai para outro time. Pô, hoje eu falaria, cara, beleza, Kobe White, obrigado aí, mas vamos em outra direção. Mas você não sabe, né? Se ele num jazz da vida, a gente até comentou ele ontem como possibilidade de um jazz, né? Se num jazz ele não chega lá e começa a jogar bem, né? Porque, enfim, o time do Chicago Bulls é muito anacrônico, é muito bola concentrada em dois caras que gostam de quicar bastante e jogar. A gente já falou as características do time aqui. Um tipo de uso do Vucevic também, né? Assim, enfim, Lucas, o Chicago Bulls me incomoda como joga e me incomoda pelo fato de ter possibilidade de ser muito melhor, sabe? Então, acho que o time precisa de chutadores na posição 1, 4 e 5, Lucas. E acho que as peças que lá estão não ajudam nesse aspecto. Por mais que eu goste do Caruso, teve uma temporada horrorosa de chute, né? Assim, lamentável. Menos de uma bola de 3 por jogo, pra você ter uma ideia, né? Foi 36%, mas num volume muito baixo, né? Vucevic
Cara, o Vucevic ele chuta pra um pivô aceitável, 34%. Tá, mas é aquela bola assim, totalmente livre, que o cara dá pra ele chutar e ele é obrigado a chutar também. Um pouco mais volume ainda que o Caruso. E de resto, velho, é o Pat Will, que é um baita chutador, geralmente catch and shoot no corner. Esse tem sido o principal, né? O go-to move dele. E Lucas, acabou, né? Assim, você não tem uma dinâmica de chute para o seu time que, assim, basicamente vai criar arremesso livre se jogar num sistema adequado, sabe? Agora, não joga em sistema adequado, não tem bola de livre, os que estão livres não matam bola, por isso é um dos piores times de bola de três na NBA da era da bola de três. Então, Lucas, precisa de chutadores. Então, todos os nomes disponíveis na Free Agents que não tiverem chute pro Chicago Bulls, eu vou ignorar, mesmo se for o melhor jogador do mundo, Lucas. Dito isso, Gibas, sugestão pro Chicago Bulls, Russell Westbrook, confirma? Cara, certamente não, velho. É exatamente o contrário que o Chicago Bulls precisa. Gibas, E assim, os que eles têm pra renovar, né, também não são esses caras, né? Nem Pat Beverley, nem o Kobe White e nem o Ayo Sumo são caras que são... Você olha e fala, pô, esse aí pega no catch and shoot e mata, né? O Lonzo era exatamente esse cara que o Bulls precisava, né? Que é um cara que arma sem a bola, né? Toque me voe e tá sempre... Defende pra caramba e tá disponível sempre pra meter uma bolinha de 3, né? Ele deu uma recalibrada no seu arremesso desde a época que foi draftado pelo Lakers, se tornou um dos chutadores mais completos, né? Agora, Gibas, olhando as opções que eles têm para... Assim, as opções que todos têm, né? Para free agency, né? Para mid-level, eu não sei se eles vão conseguir consertar o time, viu, Gibas? Então, por isso que eu tendo a achar que é uma equipe que, poxa, se eu for lá, vou renovar o Vucevic, né? Vou perder de graça esses jovens que eu tenho, o Ayo ou o Kobe White, eu vou pagar também. Então eles vão ficar basicamente com o mesmo time, né? E aí vão provavelmente fazer a extensão no Pat Will, né? Minha projeção é que eles façam sim. E aí eles podem optar por isso, né? Por ir adiando, vamos jogando com isso aqui enquanto dá, até aparecer uma hora boa para trocar quem eu tenho, né? Só que não sei se vai aparecer essa hora boa para trocar quem tem já, que a gente viu, por exemplo, quem foi adiando troca, o Atlanta Hawks acabou tendo que se contentar com a escolha de segundo round, né, pelo John Collins. Então, não sei que tipo de off-season vai ter o Chicago Bulls, mas, assim, a minha previsão é que ou eles vão prolongar o problema, né, ou eles vão fazer alguma coisa. E por que as pessoas tendem a achar que tem que trocar as estrelas dos times, né? Porque primeiro, é o que dá para trocar, é o que as outras equipes se interessam, né? O Chicago Bulls pode fazer, sei lá, vou fazer um saldão aqui, viu, gente? Olha meu Andre Drummond aqui, né? Tá disponível para trocas. Olhem aqui, sei lá, o meu... Cara, o Chicago Bulls nem tem nem pra piada, né, para fazer. Né? Mas sei lá, olhem aqui o meu Patrick Beverley, né? Olhem meu... Não sei, eles Malcolm vão se Hill, interessar. Eles vão se Derrick interessar. Jones Jr. O Derrick Jones Jr. foi. O Bulls Já vazou, né? o Bulls não fez a opção, né, pelo contrato dele, justamente para diminuir essa conta, né? É uma conta Olha que meu tá Terry alta, Taylor aqui, ó. é uma conta que tá alta e não tá entregando, né? Então, dificilmente o Chicago Bulls vai conseguir trocas que não sejam com seus principais nomes. E o Chicago Bulls tem um contrato muito bom no Caruso, é um cara que todo mundo tenta o tempo todo, porque é um bom contrato, um ótimo defensor de perímetro e num valor razoável, né? Então as pessoas tentam, só que, pô, não vai resolver meu problema financeiro, né? Trocar o Caruso. Então vou deixando aqui porque ele vai, mal ou mal, né, Gibas? Vai Ele joga, né? fazendo. Vai fazendo o meu time ser competitivo, né? Um time que chegou perto de eliminar o finalista Miami Heat, né? No play-in. Então, é uma equipe que, pô, compete, né? Tem bons talentos, tem bons valores e que num dia qualquer, né, Gibas, os dois principais podem explodir juntos ou separados e te dar a chance de vitória, né? Mas Zach LaVine é sempre uma opção de troca porque ganha 40 milhões, né? Então, se eu tiro os 40 milhões do Zach LaVine, eu posso pensar
né, em como reconstruir esse time, né? Se eu tiro os 9 milhões do Caruso, não muda nada, né? Eu não vou trazer ninguém melhor do que o Caruso por 9 milhões na free agency, né? Ou posso, sei lá, de repente conseguir um outro bom contrato e aí esse outro vai me dar alguma coisa que o Caruso não dava ou me dá exatamente o que o Caruso dava, né? Então, assim, é difícil você reconstruir se você não tem escolhas de draft, o Bulls não teve, né? E se você não tem se você não tem espaço na folha, né? Então, por isso que sempre é rumor de Zach LaVine, acho que é um rumor mais, acho que é um jogador, né, mais fácil de encaixar em outra equipe do que o DeMar DeRozan. Então, o Zach LaVine ele pode ser mais dinâmico, né? Então ele encaixa mais equipes. Só que o salário dele agora tá bem alto e as pessoas teriam que pagar bem, né, para tirar o LaVine do Bulls. Então, Gibas, acho que é uma equipe que pode falar, pô, essa conta não tá dando para pagar. Vou ficar peixe aqui, né? Vou perder quem tiver de perder. E aí são bons jogadores que você joga no mercado, né? Se o Vucevic vai para o mercado aberto, ele pode ser um cara bem cobiçado, né? O Gibas falou, não precisa de chutadores, o Vucevic chuta, né? Então, encaixa em qualquer equipe da NBA. Algumas equipes estão com cap para isso. Vamos ver em breve, né? O que vai fazer o Chicago Bulls. Alguma coisa a acrescentar, Guilherme, do Chicago Bulls? Do Chicago Bulls, apenas que eu queria saber se eu consigo contratar com esse dinheirinho que sobrou aí um Gabe Vincentzinho pro meu time. Tá aí. Acho que é um nome que encaixa Cabe? dentro do. Cabe demais, porque acho que ele não vai fazer mais do que o mid-level, né? 12 milhões. Eu não acho que o Gabe Vincent vai comandar no Vai mercado querer inteiro? aberto. Ele vai querer todo o meu dinheirinho? Ele vai querer. Certamente vai ser isso que o agente dele vai chegar batendo na porta do Bulls. Ele falar, pô, se você não me der os 12, quiser me dar 8, eu acho um time mais legal para ele jogar por 8, né? Ele O não vai próprio perder Miami os... paga 8. O Miami paga 8 pra ele. É isso. Então acho que Dozinho, vai ter então. que ser um mid-level cheia, uma situação boa, né? E acho que é uma boa 11. situação. É uma situação boa. É uma Só situação dá boa. milão aqui pro Ketá, Nemias Ketá. Cara, tô Porque doido eu que o queria Guitar. chute, né? Eu queria chute. Mas às vezes o espaçamento vertical, né? Também é um espaçamento, é um tipo de espaçamento, né? O cara que Meteu vai pegar essa. os lobbies. Velho, é um tipo, assim, tipo, foi muito falado isso nesses playoffs, né? Os jogadores como Robert Williams, né? Que dava esse tipo de espaçamento vertical, né? Porque, de alguma maneira, né, o seu pivô não pode, o cara que tá cobrindo o Robert Williams não pode largar o Robert Williams ali no dunker spot, porque ele vai receber o lob, né? Vai receber o passe por cima, a ponte aérea. E é uma cesta muito fácil, de muito aproveitamento, né? Então, de uma maneira ou de outra, é um tipo de espaçamento. E esse cara o Bulls não tem. Você tá rindo aí, mas o Bulls não tem, velho. Não vai ser Vamos pra cima então. 11 pro Gabe Vincent, 1 milhãozinho pro Nemias. Nemias. Fechamos. Boa. Não É tô rindo isso, do Gibas. Nemias, não. Tô rindo do meu desespero, velho. Pô, sou fã do É. Nemias. Tô rindo do Não, meu eu achei que você desespero. tava rindo do espaçamento vertical, né? Não, eu achei engraçado que assim, eu pedi, cara, não me fala nome de que não chuta, eu quero chute nessa. Aí você meteu. Eu meti, não, Nemias. Falei, pô, tô me contradizendo. Trouxe a chance do Westbrook, né? Mas você não topou. Gibas, Trey Jones também, um cara aí que pode Não, não. surpreender, né? Não quero, Não? não. Não. Boa. Muito bola dominante, sabe? Assim, ele, pra ser efetivo, ele tem que ser um cara que organiza, passa, volta nele, joga o pique, faz o time jogar, sabe? Eu gosto mais de um, assim, um pouco mais. Mete bola, joga um pique, chuta ou passa, sabe? Porra, o Gabe Vincent desse playoff, nesse time do Bulls, ia ser bonito demais, cara. Okay. O problema é que, enfim, já falamos sobre o que você acontece quando não você quer leva um ser cara do o Miami, cara né? que assina o free agent de Miami, Eu né? não quero ser, mas eu só tô botando os caras do Miami nos times por aí, né? Gibas, vamos de Dallas Mavericks. Então, o Dallas Mavericks tem uma opção para fazer hoje, né? Tem uma atitude a ser tomada hoje, que é não fazer nada, né? E garantir o contrato do... Se não dispensar hoje, o contrato de Red Bullock se torna completamente garantido. É um contrato bem bom para os padrões da NBA, né? Para um cara que é 3&D que joga, 10 milhões e meio. E se não exercer a opção, ainda tem que pagar 5,5, né? Então é tipo, pagar 5 para ele ficar, né? Porque eu vou ter que pagar para ele 5,5 de qualquer jeito, mais 5 ele fica.
Então acho que vale bem a pena ficar, né, manter um jogador legítimo da NBA que o Dallas tem. Às vezes é raridade, né? Então o que o Dallas tem para hoje, tá, Gibas? Um contrato similar, né? Só que a diferença de jogador é monumental, né? Luka Doncic recebe o mesmo contrato do Zach LaVine, 40 milhões. Aí tem o Tim Hardaway, que é 18. Tem o Richaun Holmes, né, que veio nessas movimentações de draft, 12 milhões esse ano, 13 ano que vem. Tem o Maxi Kleber, 3 aninhos de 11 ainda pro Maxi Kleber. Gostosinho demais, né, cara? Você ser amigo do Dirk Nowitzki em Dallas te garante muita coisa, viu, Gibas? Red Bullock, já citado, 10,5. Javel Magui, 5,7 milhões esse ano, 6 ano que vem. Josh Green, último ano de contrato de rookie, 4,7. Provavelmente é um caso desses, né? De você renovar agora, antes que o neném exploda. E o Dallas Mavericks, tendo sido mordido por essa cobra, Guilherme, dificilmente vai se aproximar do mato, né? De não assinar com o Josh Green quando pode, né? Mas vamos ver. Jaden Hardy, segundo aninho de contrato dele, 1,7 ainda, né? Do ano que vem não garantido, contrato ótimo de se ter. E AJ Lawson, contrato two-way. Gibas, é só isso que o Dallas tem garantido, é o que o Dallas tem de elenco para hoje, e só isso já ocupa 103 milhões, né? Então falta assinar com o Derek Lively, falta assinar com o Max. Gosto desse apelido? O Max? Ou Max. Olivier Maxence Prosper. Bom. E lógico, né? A grande questão da free agency do Dallas, Kyrie Irving. Gibas, pensamentos iniciais sobre Dallas Mavericks. Tem uma bomba, né? Que é o que fazer com o Kyrie. O Dallas quer ficar com ele, né? Assim, pro Dallas não é uma questão. O Dallas tem interesse manifesto, né? Assim, em ficar com o Kyrie Irving. Foi uma aposta grande. O time perdeu 2 assets, né? Assim, especialmente o Dorian Finney-Smith, mas também o Spencer Dinwiddie, 2 caras da rotação. E não dá pra simplesmente deixar aí, né? Você apostou, agora abraça. E tem uma escolha desprotegida no futuro, né? E ainda tem isso. Então, assim, é um movimento que você fez, aca com ele. E se você achava que o que você fez na troca, você continua acreditando que isso pode dar certo, o time precisa de tempo, enfim. É um pouco impressionante que o time não trocou de técnico também, né? Estamos falando de 2 times aqui que foram bem frustrantes, que não animam ninguém, que saíram da temporada deixando a torcida irritada, até a do Bulls menos irritada até. E os técnicos continuaram, né? Enquanto um caminhão de técnicos foi ficando pelo caminho. Curioso, né? Esse é um dado curioso dessas 2 equipes. Lucas, esse time, a gente conhece esse time, né? Assim, esse é o time que eu assisto mais assim, na NBA, porque eu gosto de ver o Luka, né? Eu gosto de ver o Luka jogar qualquer coisa. Assim. Primeiro quarto, contra o time ruim, eu gosto de ver, porque pra mim é o jogador mais prazeroso de assistir. Gosta de jogar contra a inteligência artificial do Lucas Xadrezinho? Não joguei ainda, né? Provavelmente tá melhor já do que quando você enfrentou, né? Você se ferrou, né? Que agora ele tá craque pra caramba. Pô, ferrou então. Então, assim, a princípio, né, esse Dallas ele foi ficando tão frustrante que até quem gosta tanto de acompanhar o Luka como Você subiria a escadaria com o Luka, Gibas? O Luka fala, vamos subir umas escadinhas aí, correndo. É fácil, velho. Até 2 escadas, né? De uma vez. 3 já acho demais. Mas 2 lances de escada, assim, pô, fecharia amarradão. Só teve aquele vídeo, né? Não vi mais nada do. Você vê aquele vídeo em loop e o bicho fica sarado, Gibas. Esse é o jeito. Então, assim, esse time. Eu gosto tanto de ver o Luka jogar, mas esse time me deixou desgostoso da vida, sabe? Fiquei muito frustrado, assim, de acompanhar do jeito que esse time jogou e das decisões na reta final de temporada. Então, bom, acho que esse é um time que precisa se mover em alguma direção, né? Acho que é um time que não pode voltar com o mesmo elenco. Nessa semana saiu a notícia, né, de que esse time tentou se mover. Aliás, né, 2, você já trouxe a notícia no podcast de ontem, que foi no podcast, foi conversando, não lembro agora, que um dos planos do time era Bruce Brown, mas aí ficou a dúvida, né, se trariam o Bruce Brown ou o Javel Magui.
E eles apostaram no Javel Magui e o Bruce Brown acabou sendo campeão da NBA como um fator, né? Uma coisa um pouco assustadora. Enquanto o Javel Magui até começa a temporada titular, né? Nos primeiros treinos era titular. Tive até aquele negócio que o Luka não sabia falar direito o nome dele, lembra? Teve até uns memezinhos a esse respeito. E acabou que, pô, ninguém nem lembra mais que ele jogou no Dallas, né? Porque jogava muito pouco e mesmo o time precisando de rebote, precisando de proteção de aro, não entrava em quadra, né? Uma coisa estranha. Aliás, caso similar do Christian Wood, né? Que é o outro jogador que o time apostou bastante e que mostrou coisas interessantes por onde passou. Mas eu não sei muito bem como avaliar a passagem dele pelo Dallas, porque assim, o Jason Kidd o odiava, assim, colocava muito pouco tempo, mesmo quando ele estava bem, tirava. E, assim, nos melhores momentos ele não pegou continuidade, né? Então, chegou no reta final de temporada, ele estava detestável, assim, não estava mais tolerável. Então, é um time que acho que ele é melhor do que parece. Assim, acho que ele é um time que poderia ser melhor do que a gente olha, porque, cara, é um time que tem uma cultura horrorosa, é um técnico que teve um ótimo ano no seu ano passado, mas muitas decisões muito contestáveis. Agora, tem Luka, né? E o Luka ganha jogo. O Luka torna companheiros melhores, é um traço do jogo do Luka, né? Ele faz todo mundo ao seu redor muito melhor, dá arremesso livre para todos os jogadores que estão ao seu redor, é um cara que absorve defesa e te deixa na cara do gol. Então, assim, você precisa rodeá-lo de defesa e chute. Simples, é bem simples, defesa e chute. Mais do que isso, bom, um ball handler secundário viria bem a calhar. O time foi lá, olhou o Kyrie, achou, pô, legal, vamos ter o Kyrie, foi um desastre, o Kyrie não defendeu, coisa não rolou bem, não tinha, o Luka já não estava defendendo muito, o time não deu liga, perdeu o defensor de perímetro que tinha e o restante não deu conta, e no garrafão continuou tomando bandeja de tudo quanto foi jeito. E, cara, o Kyrie jogou bem em alguns jogos, o Luka jogou bem em alguns jogos, ele não deu trabalho, né? O Kyrie não fez nenhuma das suas loucuras, tá? Pelo menos não durante os jogos, né? Até o time ser eliminado. Depois ele ficou um pouco ousado, assim, né? Nas redes sociais, mas tudo bem, assim, nada que feriu direitos humanos, pelo menos que eu me lembre, que se tornou um go-to move do Kyrie nos últimos anos. Então, Lucas, o Dallas é um desastre. Não sei pra onde eles vão, mas a impressão que eu tenho é que eles vão pro pior lugar possível. Assim, eu tô pensando no Dallas muito parecido com o que eu penso do Corinthians, sabe? Não sei pra onde vai, mas não vai dar bom, não. Essa é a leitura, Lucas. Que tipo de leitura seria essa aqui? Um agosto? Eu diria, Lucas, que é uma leitura do livro do Apocalipse. Caramba. Rapaz. É isso. Não o gibi do Apocalipse, né? Porque tem o gibi do Apocalipse que é um vilão. E o gibi é mais divertido, né? A Bíblia, Lucas. Ok. Só pra garantir. Porque pode o ouvinte se confundir, né, Guilherme? Porque esses dias teve muito esse debate, né? Gibi é livro, Maurício de Souza na Academia de Letras, né? Então, deixar claro aqui. Guilherme, queria saber se você acredita nesse report aqui. É da conta Mavis Fan for Life, né? É o MFFL. Segue o Belgradão essa conta, hein? Mas não é o Brasil, não, tá? Não, MFFL segue o Belgradão, velho. Pelo menos seguia. Segue mesmo. É mesmo, segue. Olhou aí? Tem tipo assim, 110 mil seguidores, né? Então é uma conta grande que não vai. Acho, né? Tendo a achar que não vai falar inventar uma parada assim, do nada. Ainda mais seguindo o Belgradão. Seguindo o Belgradão aí, que eu acho menos ainda. E ele meteu um report, sem fonte a não ser ele mesmo, que é o seguinte: depois que o Dallas Mavericks perdeu pro Bulls, aquele jogo que o Dallas podia vencer, se ele vencer e ir pro play-in, sabe? Lembro, me irritei muito nesse dia. Tava na casa da minha sogra. Tinha todo mundo indo dormir já. Eu falei, pô, agora eu vou curtir um Luka, né? Não ia. Cara, fiquei muito irritado aquele dia. Depois disso, ele teria ficado furioso e ligou pro presidente do time da Eslovênia para dizer... Time da Eslovênia? Da seleção da Eslovênia. O presidente da seleção da Eslovênia? Não tem o presidente da Confederação da Eslovênia? Tá. Ok. Caramba, difícil, hein? Pensei que era o presidente da Eslovênia, velho. Desculpa. Cara, é o Luka, velho. O Batatinha, nosso amigo Batatinha, tá em Ljubljana hoje, velho. E ele me contou que
O guia turístico falou naquele discurso de guia turístico que o turismo na Eslovênia disparou depois de 2018 por causa do Luka Doncic, velho. Você acha que ele não consegue ligar pro presidente da Eslovênia? Se o Wrexham fez isso, né, com Gales, então o Luka vai fazer muito mais pela Eslovênia, né? Que, aliás, é o único país que tem Love no nome, né? Gibas, ele ligou pro presidente da Confederação Eslovena de Basquetebol Ok. pra dizer que eu vou treinar como nunca pra gente ser campeão da Copa do Mundo. Que isso, velho? Gosta desse tipo de report? Pô, cara, se tem Luka no report e é positivo, adoro. Então, E assim. ele subir escadas dias depois disso aí, viu, Gibas? Cara, mas só teve uma imagenzinha dele subindo. Mas Subindo o céu. Rock Balboa também só sobe uma escadaria, Gibas, e o bicho virou um touro, né? Cara, mas no Rock Balboa é aquela sequência que os filmes fazem, que quando vão misturando várias cenas de exercício com música no fundo, a ideia da música no fundo é que ele tá fazendo aquilo, tipo, todo dia, muitas vezes por dia, entendeu? Então basta faltou botar uma musiquinha no fundo. Exato. no vídeo do Luca. Mas é porque o Rock Balboa ele tinha uma grande equipe de filme por trás, né, Gibas? O Pô, o Luca Luka foi no não tem? Insta dele. Foi no Insta, né? Se ele pedisse pro Hitmaker, porra, imagina a música Porra, que o imagina. Hitmaker ia Pô, botar. imagina se ele pede pro presidente da Eslovênia. Acho que o Hitmaker fazia um trabalho melhor do que o presidente da É, Eslovênia, viu, Gibas? isso aí acho que Confio não muito tem, no trabalho do tem nem Hitmaker. dúvida, velho. Gibas, Felipe Hitmaker, hein? Procurem aí, Felipe Hitmaker, TikTok, Instagram. O homem é um talento inacreditável. E sensual Gibas, ainda, né? sensual, porra. Se você tá buscando talento ou sensualidade, você busca o Felipe Hitmaker, né? É isso. Gibas, então tem isso, né? O Luca muito de olho nessa off-season também pela sede de vencer, né? Sede de vitória. E acho que isso pode acabar carregando também para a temporada. A gente vai ver, acho que um Luka, assim, sempre vê isso, né? A competitividade é lá em cima de Luka Doncic. Por isso que a gente ficou tão chocado quando o Dallas optou por esse caminho. A gente entende que valeu uma escolha de draft. Ter a escolha de draft esse ano valeu não só o Derek Lively, mas também se livrar do contrato da Bertans, trazer um big, né, que talvez encaixe melhor com o Luka Doncic do que o que ele estava encaixando ao lado do Sabonis, né, que era um desencaixe, na verdade. Lembrando que o Sacramento não botou o Rivers para jogar nem quando precisou do Alex Len, né? Então, era uma questão que ia além do... não encaixa com o Sabonis. Não encaixa, não queria mais, né? Não queria de jeito nenhum. Mas chegou esse jogador que um salário um pouquinho menor do que o do Davi Bertans e, enfim, pode fazer mais sentido para o Dallas ter o Richaun Holmes. Valeu, Derek Lively, né? Mas tem algumas outras questões, né? Isso do Kyrie Irving, Gibas, que você falou, não fez bobeira até agora. Cara, impressionante o tanto de report que tá tendo positivo do Kyrie Irving, né? Acho que não é por acaso. O Kyrie Irving é um cara, além de ser um babaca extremo, ele é muito legal também, né? Ele é um cara, tipo, meio foda, assim. É um cara muito difícil de você botar um rótulo, porque ele não quer ser rotulado, né? E ele faz muita coisa interessante, além das merdas que ele faz, né? Então, É verdade. tem muito report positivo esses dias, né? O Kyrie não fez nada negativo desde que chegou no Dallas. Talvez a defesa, né? Mas assim, nada que você duvide do talento basquetebolístico dele ou da sanidade mental dele. Tá tranquilo. Tô sentindo que vem um máximo aí, viu, Gibas? Tô sentindo que vem um salário de... Para não ser um máximo, acho que eles não vão dar 5 anos, porque o máximo do Kyrie seria 5 anos, 276 milhões, né? Pancada. Acho que não vai ser 5 anos, tá? Acho que vai ser 4 por um valor muito próximo do máximo. E acho que vai ser isso mesmo que o Dallas vai ter. Se o salário do Kyrie Irving for próximo de 47 milhões, né? Começando em 47 milhões, o Dallas não vai poder usar o full mid-level já. Então vai restringir o que o time pode fazer. Mas é basicamente isso, né? E ainda tem jogadores que são free agent que eram parte, né, do ano passado, né? O Ntilikina foi parte do time ano passado, o Christian Wood foi parte do time ano passado, o Dwight Powell foi parte do time ano passado. Podem ser substituíveis, né? Não são jogadores nem ótimos, nem sequer acima da média da NBA, mas estavam jogando, né? Eram caras que o Jason Kidd, de uma maneira ou de outra, confiava nos momentos de rotação mais importante da temporada, nos momentos mais competitivos. Ele contava com esses jogadores, né?
Então, são jogadores que o Dallas vai precisar repor via free agency. Já trouxe o Derek Lively, trouxe o Richaun Holmes, então pode ser que já seja um aceno aí para um mundo com menos bigs. E Gibas, eles quase fizeram a troca do draft, né? O report do Mark Stein é que chegou perto de acontecer. Do lado do Phoenix Suns, os reports não chegou nada perto de acontecer, mas do lado do Mark Stein, que é muito próximo ao Dallas, diz que chegou perto de acontecer uma troca pelo DeAndre Ayton, em que o Dallas mandaria, olha só, por isso que eu tô tendo a mais a confiar no lado do Suns, viu, Gibas, nessa? O Dallas mandaria o Tim Hardaway, mandaria o JaVale McGee e acho que era o Davi Bertans na época, né? Que ainda estava no time. E que o Suns teria dito apenas assim, porra, se você tirar o JaVale McGee, a troca vai acontecer. Era para ser uma troca de 3 vias, era aquela do Dallas Mavericks, né? Que eles fizeram, aquela que eles fizeram com o Kings, né? Então era o Richaun Holmes ia, aí o Tim Hardaway ia e o McGee. Esses 3 pelo DeAndre Ayton. Muito, assim, de jogador, eu não sei que tipo de asset o Dallas iria mandar, nem tem tanto asset de draft para mandar, né? Porque, enfim, já está empenhado. Tem um indo pro Knicks, né? Tem indo para o Nets depois. Então, assim, não pode trocar, né? Muita escolha. Então, era basicamente isso aí. E, segundo o Mark Stein, o Suns não queria que o McGee fosse incluído. Agora, essa troca demoraria para acontecer, porque o Richaun Holmes, como o Richaun Holmes chegou em Dallas, né? Foi trocado só pro Dallas. Agora ele tem que esperar um tempo para poder ser trocado de novo, né? Então, ficar atento nisso aí. É o único rumor que saiu das trocas do DeAndre Ayton que vem de uma fonte confiável e de que estava perto de acontecer. Mostra que o Ayton não tem um grande valor dentro da liga, né? Se essa troca realmente passou perto de acontecer, e seria uma troca que daria um outro tipo de olhar para esse elenco do Dallas, daria outras peças para o Suns também, né? Acho que não valeria a pena ter esse tipo de peça, mas enfim, esse foi o report do Mark Stein. E o Mark Stein é um cara que é digno cobrindo o Dallas, viu, Gibas? Ele tem a carreira ligada ao Dallas, né? Depois ele acabou tendo outros voos aí, mas ele é de Dallas, né? Ele é da região de Dallas. Lucas, o Dallas tem um núcleo jovem, né? Curiosamente, no meio desse caos, vai se construindo um núcleo jovem. 2 escolhas que a gente gostou, assim, 2 escolhas de draft de jogadores que são elogiáveis, assim, né? O Derek Lively e o Max Prosper, 2 jogadores que acho que tem um fit interessante para esse time, então acho que dá para dizer que vamos ver o que vai acontecer com eles, né? E você tem Josh Green e Jaden Hardy, que, cara, são bons jogadores. Eu acho que o Jaden Hardy pode ser o segundo ball handler caso o Kyrie vá para outro caminho. Não esse ano já, mas acho que ele fez coisas muito boas nessa temporada que passaram despercebidos, porque, enfim, foi uma temporada desastrosa. Sabe? Ele é um tipo de jogador que eu acho que vai ter carreira na NBA, ele é bem novo, bem audacioso, assim, joga um contra um bem bonito, mata a bola desde o chute, mata a bola catch and shoot, né, jogando com o Luka, deu certo vários momentos. Então, assim, acho que... E aí o Josh Green é aquela coisa, né? O Josh Green, ele não é um criador ideal de vantagem, mas ele joga em transição muito bem, mata a bola no catch and shoot, tá melhorando. E, Meu verde sobretudo, ainda. Josh Green um pouco verde. Sobretudo atacando closeout, né? Que assim, já tá criado uma vantagem. A defesa veio desequilibrada, velho, ele vai lá dentro, ele é muito agressivo. Então, assim, tem um núcleo jovem. Eu falei 4 nomes aqui que, assim, não tem talento, tipo, o núcleo jovem do Orlando Magic, meu Deus. Mas o Dallas não precisa ter um núcleo desse. O Dallas precisa. O Luka é um núcleo, faz parte do núcleo jovem pô, ainda, né? Pronto, então... né? Então, assim, o Dallas não precisa. O Dallas precisa que esses jovens virem jogadores de NBA que defendam e que aproveitem bolas livres no ataque. É isso que o Dallas precisa. O time tem muito dinheiro investido em jogadores que não matam bola livres no ataque. Mesmo os seus melhores chutadores, né, o Tim Hardaway e o Red Bullock, cara, o que eles erram de bola livre, assim, o aproveitamento deles é bom, tá? Assim, são bons chutadores.
Deveria ser melhor, por tanto de bola livre que eles matam. E assim, é um volume que eles têm que não resolve o jogo, sabe? Porque começa o jogo, o Luka deixa esses caras livres 2, 3, 4 vezes, eles não matam bola, não matam bola, não matam bola. De repente, assim, a vantagem que poderia estar 4, 6, vira desvantagem de 8. E aí o Luka vai pro banco, aí o Luka volta pro jogo, tá menos 12, menos 14. Então, assim, é um time disfuncional, um time que tem problemas no modo de jogar, no elenco que é montado, nas peças que não efetivam o que o Luka propicia. Tem uma narrativa, Lucas, que tem assim se instalado muito na mídia americana, né? No Brasil eu não vi muito a respeito. Acho que até vi, mas não prestei muita atenção. Mas na mídia americana tem se instalado muito essa narrativa de que o Luka é um tipo de jogador que funciona em uma situação muito específica, que ele tem o time montado para ele, com jogadores desse perfil. Cara, na verdade, eu acho o contrário. Eu acho que o Luka, ele dá a condição de que o time não seja tão bom, mas que tenha essas peças. O Luka é um tipo de jogador que ele te dá a condição de ser competitivo, mesmo sem você ter várias estrelas, mas tendo jogadores complementares, jogadores que saibam fazer funções específicas. Não são muitos jogadores que são capazes disso. Acho que o Luka é um deles. Tem outros, claro. Agora, cara, o experimento com o Kyrie, ele coloca tudo em outra situação, né? Ele coloca o Luka numa zona de desconforto, ele coloca numa responsabilidade maior, né? Porque assim, vai ter jogo que o Kyrie vai jogar mais que ele, vai fazer mais ponto que ele, e ele vai errar a bola do jogo, e ele vai ser responsável pela derrota. Não tinha acontecido ainda, né? Durante a temporada. Isso começou a acontecer pela primeira vez, começou a ser cobrado por derrotas, né? Não me lembrava assim de torcedores do Dallas dizendo que o time perdeu aquele jogo por causa do Luka. E na reta final de temporada aconteceu, né? Tá desequilibrado o Dallas, viu, Lucas? O Dallas tá desequilibrado. Foi uma troca muito que mexe muito na estrutura, né? De um elenco que vinha de uma temporada de sucesso, né? Com o final de conferência, e mexe no cerne, né? Mexe no cerne do que o time fazia. Então, assim, durante a temporada, era meio um joga pra cima, né? Joga pra cima e vê o que dá. E não deu, né? Agora, depois de um off-season, o Luka jogando com o Kyrie Irving, acho que é muito talento pra dizer assim, se os dois estiverem focados em ganhar, dizer que não tem talento pra ganhar, né? Então, acho que o Kyrie vai ficar, acho que o Kyrie vai ficar por muito tempo e o Dallas vai ter aí. E se ele, tipo, tiver bem de cabeça, tiver focado no basquete, tiver menos ruído, né? Que é uma aposta muito rara de se fazer, né? Uma aposta com odd bem alta, né? Dentro da quadra, acho que eventualmente esse time do Dallas pode ser bem especial ofensivamente, né? Defensivamente vai depender do que o time conseguir nessa free agency, né? Então acho que o tipo de jogador que o Dallas vai tentar aqui, Gibas, são apostas de 3&D, né? São apostas para, poxa, tem alguém que com experiência de NBA, que pode ser barato aqui? Tem, por exemplo, o Troy Brown Jr., né? Que participou de playoff com o Lakers, etc. Acho que se ele melhorar, continuar evoluindo na sua bola de 3 pontos, é um wing legítimo de NBA, né? Acho que vai ser barato, né? Por isso que eu tô pensando aqui em jogadores que vão receber até 5 milhões, que é a mid-level menor, né? De taxpayer, que acho que são os caras que o Dallas pode tentar, né? O Matisse Thybulle é um cara muito difícil de encaixar, né? Porque ele não tem arremesso, mas enfim, acho que é um defensor que defende por 2, né? Então acho que é um cara que pode interessar ao Dallas Mavericks, de repente pegar 2 anos aí, de 5 milhões, e aí encaixando, pode ser bom para a carreira do Matisse Thybulle, né? Mas acho que é mais ou menos isso, porque se não for via troca, conseguindo trocar esses contratos que são difíceis de ser movidos, sem ajudinha de peças jovens ou de peças de draft, né, vai ser esse tipo de jogador, né? Quem sabe um Jalen McDaniels, né? O McDaniels velho e menos bom, né? Jogou pelo Philadelphia, né? Agora também não foi uma temporada de sucesso, dá para dizer assim, né? Do Jalen McDaniels, mas acho que ele se colocou, se fixou, né? Como um jogador NBA de carreira, né? Que acho que até então ele ainda não tinha se provado, né? Como se provou nessa temporada. Então acho que esse tipo de atleta que o Dallas vai, viu, Gibas? Procurar reforçar as alas, né? Com defensores, caras que possam defender múltiplas posições, caras que possam trocar na defesa, que possam, né, esconder as fragilidades defensivas do Dallas
Vamos ver que tipo de time se arma a partir daí. Assim, falando de dois times que não foram para playoff, né? Não deram a temporada que o torcedor queria, no caso de hoje, né? Chicago Bulls e Dallas Mavericks. O Dallas tem o Luka, né? O Dallas acorda de manhã e fala, cara, o Luka Doncic tá no meu time, né? Que massa, né? O Chicago não tem isso, né? Pra se fiar. Saiu uma o Santos notícia. também não tem isso, não. Poderia Tudo ter. bem, né? O torcedor do Dallas, logo que acabou a temporada, a notícia que saiu era que o Dillon Brooks era uma das prioridades dos planos do Dallas. E recentemente tem se falado muito do Grant Williams, né? O Grant Williams como um alvo. Para assim, esse tipo de jogador, é assim, salário do Kyrie começando em 30, aí eu tenho um mid-level cheio, sabe? O salário do Kyrie começando em 30, dá pro Dallas sonhar com o mid-level. Até 35, dá para sonhar ali com o Dallas usando o mid-level, né? Tem que ver se o... Aí sim, pode usar esse mid-level e o resto do salário tem que ser assim. Mínimo, né? Aí fica uma construção de elenco mais escasseada, dá pra dizer assim. Eu tô muito ansioso pra quando o Jason Kidd perder a 10ª em 15 jogos e chegar Coach Bud lá no Dallas, Lucas. Tô bem ansioso pra esse momento. Lucas, preciso convidar as pessoas a apoiarem o Belgradão, viu? Preciso mesmo, tá? Café Belgrado é um projeto de mídia independente. Vocês podem ver, né? Acabou o playoff, acabou as finais. Pô, os canais aí agora vão falar de NFL, MLB. O que eles falam, Lucas? De hóquei no gelo... De repente um rugbyzinho, né? O vôlei, hoje tem vôlei, acho que o Brasil tá jogando nesse momento, inclusive nós estamos gravando. Vôleizinho. Feminino ou masculino, Gibas? Pô, aí já não sei, Lucas, acho que é feminino. Liga das Nações, o nome? Liga das Nações. Impressionante como tem jogo essa Liga das Nações. O Belgradão não, né? O Belgradão tá aqui, dia sim, dia também. Brasil e Itália, hein? É isso? É masculino ou feminino? Feminino. Boa. Perdemos o primeiro set, 28-26. Ih, caramba, aí é complicado, velho. Vamos, Brasil. Fora Zé Roberto. Não, fica Zé Roberto. Enfim. Então, assim, nós estamos na luta, né? Nós estamos aí dia a dia, é nosso trampo, assim, não tem pra onde ir. Se o Belgradão não fizer isso, o Belgradão para de existir. Muita gente manda mensagem, né? Pô, muito legal, né? Assim, o Belgradão sempre entregando podcast, a produção tá incrível. Cara, claro, a gente agradece esse tipo de mensagem, mas assim, eu queria sublinhar. É assim, porque se a gente não fizer isso, o Belgradão acaba, velho. É isso. Se a gente ficar aqui 2 semanas com 2 episódiozinhos só, é que deu errado. Assim, de verdade. Vocês fazem, pô, deu errado o Belgradão, velho. Porque é fazendo episódio que a gente consegue chegar aos seus ouvidos e eventualmente convidar vocês a apoiarem o Café Belgrado. Então, esse é mais um desses episódios que a gente quer que você ouça, claro. Se desfrute, seja uma companhia pro seu dia a dia, evidente, mas que também o episódio toque seu coração para você vir fazer parte da nossa base de apoio no cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um projeto de mídia independente e por isso depende de você. Você é o responsável pela existência do Belgradão. Então, cafébelgrado.com.br. Lide com isso, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Entra aí, cafébelgrado.com.br. Tudo que tiver um cadeado. O Rodô falou, vou ouvir um podcastzinho, né? E de repente tem que lidar com a realidade. Tem que lidar com responsabilidades da vida. Então, assim, você vai ver tudo que tiver um cadeado aí no cafébelgrado.com.br é o que você vai poder ter acesso só para apoiar o Café Belgrado com R$9. R$9 é o plano de assinatura mensal. 20 você vem pro nosso grupo no Telegram. Cara, é o melhor lugar além pra você curtir um basquetinho. de ter tudo, né? Isso, você ganha todos os episódios, claro, e ainda vem pro nosso grupo no Telegram. É o melhor lugar para você curtir um basquetinho. Isso eu posso garantir para você. Não só basquetinho, né? Mas tudo que rolar. E tá chegando a temporada de seleções. Teve episódio ontem no ar que foi sobre isso. Já tá rolando, né? Porque tá tendo o Sub-19 Mundial aí. Daqui a pouco Brasil e Argentina. Daqui a pouco tem Copa do Mundo de... antes, né? Ainda American Cup feminina. Depois Mundial Sub-19 feminino. Depois Mundial mesmo, né? Copa do Mundo de basquete. Belgradão pode ter um camarada lá, hein? Estamos aí fazendo esses corres aí que ia ser bem bonito, hein? Rapaz, tô um pouco emocionado. Então é isso, né? cafébelgrado.com.br, apoie agora o Café Belgrado, faz isso. Tá fazendo nada? Faz isso, ó. Vou falar alguns nomes aqui que são responsáveis pela existência do Belgradão, hein, Lucas? O Caio Araújo, o Vitor Santos, o Luca Lohan, ele, hein? Luca Lohan.
Pedro Lucas, o Marco, só Marco, não tem o sobrenome. Valeu, Marco. O João Lucas Paiva, o Luiz Marco, Pazini, o Diego Tizen, o Márcio Goulart. O Diego Thyssen, ele já era apoiador do Café Belgrado e mudou para um apoio mais emocionante, hein? Que isso. Muito obrigado, Diego. Você brilhou, cara. Hoje Cara, o cara acordou 5 da manhã, milagre da manhã, milagre e meteu da um manhã. apoio substancial. Porra, isso pra mim é um milagre da manhã. Não é isso pra todos? Milagre da manhã? Chegou um apoio 5 da manhã. É isso. Márcio Goulart e Roberto Rovian, o RR. Muito o Robert, né? Roberto. Robinho Rovian. Rovian, obrigado demais pelo seu apoio, hein? Valeu. Lucas, essas pessoas são as responsáveis pela existência do Café Belgrado, não são? São, assim como vários outros, né, que apoiam o Belgradão. E assim como você que tá ouvindo e vai hoje mesmo se tornar um apoiador do Café Belgrado, precisamos, hein? Precisamos e precisamos muito. Gibas! Tem destaque final? Tenho destaque final sim, que é o seguinte. Quanto din-din tem seu time? Episódio exclusivo do Café Belgrado para apoiadores. Drafts nota 10 ou quase isso. Episódio exclusivo do Café Belgrado para apoiadores. Esses dois saíram essa semana, né? Saíram acho que ontem, né? Anteontem. E a tendência é que a gente tenha ainda mais pelo menos, episódio exclusivo antes da trade deadline começar a armar o caos. E aí sim, né? Vai ser fadinha para todo lado. Então, considere, né? Vem com a gente se tornar um apoiador. Além desses episódios que são fechados, mas também fazem parte do dia a dia da NBA, tem muitos outros episódios que são atemporais, né? Você escuta e escuta na hora que quiser, sem ser um episódio velho, né? Um episódio que dura, que perdura e que... Tem mais alguma coisa que termine e dura que dá certo, Gibbs? Dura e perdura. Tá bom. Até tem, mas deixa quieto. Seguinte, hein? Convidá-los a ouvir os últimos episódios do Belgradão. Ó. Tem o de ontem, que foi Mercadão NBB e giro pelas seleções, dá uma moral. Ontem também, sobre a troca, né? Que levou o John Collins para o Utah Jazz. Falamos dos últimos rumores de Lillard, né? Não param os rumores. E falamos de Nicolas Cage, né? Um episódio muito peculiar. É um episódio atemporal, né? Porque tem Nicolas Cage, então mesmo que se decida, né, o rumor do Lillard vire uma coisa de fato, você ainda pode ouvir a qualquer momento, porque tem Nicolas Cage, né? Tem Nicolas Debate Cage. sobre Nicolas Cage. Pelo Recebemos amor de top 5, viu, Guilherme? Sugestões de top 5 do Nicolas Cage lá no YouTube. Depois você pode dar uma olhada, né? Mexeu bem com a galera, né? O assunto Nicolas Cage. Pô, falar de Nicolas Cage hoje em dia é falar de arte, né? Quanto dinheiro tem seu time? O Lucas acabou de dizer, né? O episódio que está disponível para apoiadores. Drafts, nota 10 ou quase isso, também é um episódio exclusivo para apoiadores, falando da série Amanhã. É um episódio quase que final da série Amanhã, vai ser outro dia. A série talvez volte ainda para falar dos talentos da Summer League. Leaguezinha, né? Mas por enquanto esse é o último episódio sobre o draft, né? O mais recente pelo menos. E claro, também teve aqui nessa semana um episódio fanha. Free Agency, nossas humildes análises, fanha. Por que não tem doideiras insanas? Por que não é fadinha? Porque ainda não chegaram as doideiras insanas. Né? Depois de amanhã, hein? 30 de quando chegar doideiras insanas, nossas humildes análises, Lucas, pelo amor de Deus, né? O negócio vai ser... Cara, vai ser de emocionar. Valeu? Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Siga o Café Belgrado nas redes sociais. A gente se vê já. Abraço.